não poderia deixar também de fazer um registro muito especial a essas pessoas que não perdem a esperança de ver chegar o dia de uma solução definitiva a um problema que se arrasta há décadas. São muitas pessoas que já morreram sem terem visto o resgate de um direito líquido e certo. E o apelo que faço, o senador Paulo Paim tem se envolvido pessoalmente, ontem mesmo, uma produtiva audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Temos também marcadas uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais, com os planos de previdência complementar, para evitar que os planos atuais não corram o risco de repetir a infelicidade, eu posso dizer, do caso Aeros. Então, nós vamos continuar, e o senador Paim tem sido um intenso batalhador por esta causa, mas penso que não é apenas o poder executivo, na pessoa do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, mas também o Supremo Tribunal Federal, e eu apelo novamente da tribuna ao ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, que pediu vistas de um voto exemplar que reconhecia os direitos todos da Varig na diferença tarifária, que era um ganho para também os pertencentes que contribuíram para o Fundo Aéreos e não viram o resgate. Recebi uma mensagem essa semana, trágica, dando conta de que, dada por Paulo Rezende, dando conta de que uma integrante do Fundo Aéreos corria o risco de perder a sua casa por uma ação que o Fundo Aéreos movia contra ela. Ora, aí é dupla tragédia. A tragédia de não receber um direito de aposentadoria adequada e, o mais grave ainda, a ação perder a sua própria moradia. Então, eu queria me solidarizar com a causa e vamos continuar aqui na tribuna, porque é a arma que nós dispomos e pressionando do ponto de vista da solução desse grave problema. Então, sejam sempre bem-vindos a esta casa, que esta é a casa da democracia, é a casa da população e das demandas legítimas, como é o caso Aeros. Hoje nós tivemos, no âmbito da comissão, o senador Cacildo Maldaner, uma produtiva reunião que eu requeri na Comissão de Assuntos Sociais para tratar, e ela foi presidida uma primeira parte pela senadora Vanessa Gradiotin, depois pelo senador Valdemir Moga, para tratar da isonomia no tratamento tributário a equipamentos hospitalares. Por incrível que pareça, hoje, todo equipamento importado é isento de qualquer imposto. Mas se um hospital for comprar de uma empresa brasileira, o equipamento aqui, uma cama hospitalar ou um esterilizador, ela vai pagar 30% mais. 18%, dependendo do produto, 19%, 20%, 30% a mais. Senador Cacildo Maldaner, o senhor é de Santa Catarina, um estado que é marcado pela força da pequena e média empresa. 90% das empresas brasileiras de equipamentos hospitalares são pequenas e médias. Pequenas e médias. De 2007 até agora, houve uma queda de pelo menos 5% na participação das empresas nacionais no fornecimento dos equipamentos hospitalares. E hoje, nessa audiência, se chegou à conclusão de que ou o governo está fazendo uma opção, o déficit para a compra de produtos para a saúde, sejam medicamentos ou equipamentos hospitalares, o déficit na balança comercial é de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Um terço desse valor, pouco mais de 3 bilhões de reais, se refere à compra dos equipamentos hospitalares que poderiam ser fabricados aqui, gerando mais empregos, gerando mais renda, porque emprego é gerador de renda, acessando as novas tecnologias e ampliando a capacidade das unidades hospitalares, públicas e privadas, de comprarem equipamentos mais baratos. Eu cheguei até a indagar se essa era uma política de governo, fazer a preferência pela importação, tendo a indústria brasileira capacidade integral de fazer esse fornecimento. E os órgãos públicos, os hospitais beneficentes e os hospitais universitários, públicos, portanto, representam 90% do mercado. E esses 90% preferem a importação porque não tem custo. Claro, fica mais barato. Em compensação, isso é pago com o sacrifício
do corte dos empregos no setor que seria altamente empregador, não só de mão de obra, mas também gerador de tecnologia. Enquanto para importar a desoneração é total, o Produto Nacional paga IPI, paga ICMS, paga PIS e paga COFINS. Essa distorção foi apresentada na reunião pelo presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares de Laboratórios, a BIMO, Paulo Henrique Fracaro, e pelo representante da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Gonçalo de Abreu Barbosa. O positivo é que este problema foi também reconhecido por Eduardo Jorge Valadares, diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O assessor técnico da Subsecretaria de Tributação e Contencioso da Secretaria da Receita Federal, Alexandre Guilherme de Andrade, deu uma explicação do ponto de vista tributário e fiscal para essa distorção. A situação conflitante entre cobrança de impostos à produção nacional e isenção aos produtos importados vem de uma interpretação da própria Receita Federal à Constituição. E essa interpretação prejudica muito a competitividade da indústria brasileira. Um exemplo é o do aparelho esterilizador. Atualmente, sem a isonomia tributária, esse produto é 18,5% mais caro que o importado. Isso contribui para que a participação nacional desse setor esteja, como eu disse, caindo. Passou de 43,5% em 2007 para 38,5%. E a tendência, se não for mudado, senador Cacildo, é que caia ainda mais. Fechem mais fábricas produtoras de equipamentos hospitalares e odontológicos. O pedido das entidades é que a Receita Federal amplie a desoneração atualmente válida para os importados, também aos fabricantes nacionais. Para isso, ao término da audiência, fizemos alguns encaminhamentos através do nosso presidente Valdemir Moca em busca de uma solução. Em uma semana, o Ministério da Saúde se comprometeu a emitir uma nota técnica à Receita Federal para que faça um estudo sobre essa dificuldade vivida pelo setor. Não há dúvida de que existem argumentos importantes, mas não podemos demorar muito tempo para comprovar o que está claro, que um setor estratégico. O senhor veja, senador Cacildo, o governo cria o Mais Médicos, que é um programa, digamos, a menina dos olhos do atual governo, e este setor é estratégico também. Então, é a indústria nacional que está em jogo, o esfacelamento da indústria nacional. Então, seria muito conveniente que uma política de Estado viesse não dar proteção, não dar privilégio, dar tão somente tratamento igual. Não é privilégio, não é vantagem, é tratar igualmente ao produto que vem de fora. E aí, quando a gente compra o produto lá fora, nós estamos gerando emprego lá fora, estamos pagando imposto lá de fora para os produtores alemães, americanos, franceses, de onde for o produto que nós estamos importando. Exatamente esse é o problema. Não há dúvida de que existem argumentos, mas não podemos demorar para provar o que é exatamente que esse setor não pode ser prejudicado. Alerto também para outro argumento, que é preciso cuidado com a desoneração. Não costuma ser levado em consideração pelo governo federal quando isenta, por exemplo, a produção de carros do IPI, o que atinge diretamente os municípios brasileiros, comprometendo o serviço em prefeituras de todo o país e também nos estados, porque também compõem o FPM. A projeção para 2013 do total dos tributos pagos no consumo de produtos do setor filantrópico é de R$ 1.498 bilhões. Esse dinheiro, apontam as entidades filantrópicas, poderia beneficiar diretamente a população. Com o benefício da isenção tributária, o setor filantrópico poderia utilizar o recurso investido em mais leitos, gerando um crescimento de 11% na oferta de leitos de enfermaria ou 26% em leitos de UTI ao SUS. Hoje, o Brasil tem 329.101 leitos hospitalares, sem os tributos poderia ter 364.791, um crescimento de 11%. Em leitos de UTI, os leitos SUS existentes são 19.019, mas tem uma projeção de ampliar para 23.992, ou seja, um crescimento de 26%, caso os recursos pagos em impostos fossem aplicados nesse setor. Para terminar, presidente Cacildo Maldaner, outro exemplo da distorção. Na compra de uma cama hospitalar,
incidem 18% de ICMS, 8% de IPI e 9,25% de PIS e COFINS. O produto importado, por sua vez, está isento de tributos, tornando-se mais atrativo para o comprador. Mas um arrasa-quarteirão para a indústria nacional. É, portanto, preciso simplificar o sistema tributário e reduzir esta carga que está asfixiando o setor produtivo, mesmo uma área estratégica como é o setor hospitalar. A Receita Federal já está trabalhando, e aí temos que elogiar. Criou um sistema que protege a área da aeronáutica como indústria estratégica. Também criou um sistema de tributação especial para a indústria da defesa, que também é estratégico. Falta agora introduzir como setor estratégico para esta rede de benefícios, de estudos tributários, de simplificação tributária, também a indústria de proteção da indústria de equipamentos hospitalares e odontológicos. Muito obrigada, presidente.